Fala pessoal, William Mendes de volta por aqui, espero que todos vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a este canal para a gente falar um pouco mais sobre a nossa paixão comum, que é o Vascão da Gama. No vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre algumas atualizações aí, segundo os jornalistas aí de plantão do Vasco da Gama, sobre os possíveis reforços para o ataque. Vamos falar aqui sobre o Brian Rodrigues, que segundo um jornalista aí, o Vasco já tem um dinheiro em caixa separado para contratar o jogador, né? Segundo informações aí, vocês vão entender já já. Segundo também alguns jornalistas aí, o Vasco vai tentar seduzir o Wanderson. Vocês se lembram do Wanderson? O Wanderson pediu 1 milhão para jogar no Vasco e não quer vir jogar no Vasco. Então, tem nego dizendo aí que o Vasco vai tentar seduzir, vai apelar para o poder da sedução aí para o Wanderson vir jogar no Vasco. E a última aqui também é, se todos esses jogadores aí estão sendo especulados no Vasco, tem uma coisa que eu quero saber. Como é que o Vasco vai pagar uma dívida que ele tem aí com o Dorival Júnior, que já acionou o Vasco na justiça? É isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Eu peço para você, deixa seu like aqui embaixo, é importantíssimo. Não saia sem deixar o like, pelo amor de Deus. Se inscreve no canal caso não seja inscrito e compartilhe esse vídeo com mais alguém, para a gente chegar em mais vascaínos, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, vamos começar aqui por essa questão aí desses jogadores aí que estão sendo especulados, mas na minha opinião dificilmente virão, tá? Mas a gente tem que passar para vocês aqui o que se tem de atualização aí, em meio a tanta fake news lançada aí dentro do Vasco da Gama, até para vocês debaterem aqui nos comentários sobre isso. O lance é o seguinte, vamos falar aqui sobre o Brian Rodrigues. Segundo o jornalista aqui, Vasco tem dinheiro em caixa separado para contratar Brian Rodrigues, afirma o jornalista. Então tá aqui, ó. O Vasco realmente tem um dinheiro em caixa separado para um ponta esquerda titular. Isso é fato. Eu posso garantir para vocês. E esse ponta esquerda titular é o Brian Rodrigues. Ele é a bola da vez, segundo o jornalista que falou isso daí, né? Então, o Vasco deve estar nadando do dinheiro, né? O Vasco deve estar, tipo assim, cheio de dinheiro aí em caixa para poder contratar o Brian Rodrigues, né? Segundo o jornalista aqui. Então, bora para a próxima. Então, agora aqui, vamos para a próxima. O Wanderson aí, né? O possante Wanderson aí, que na boa mesmo. Não acho que vai vir, não. Mas vamos lá. Vasco, ó. Vasco tenta seduzir Wanderson com visibilidade e minutagem maiores. Eu já vou explicar o que isso significa, tá? Mas vamos lá, o Vasco monitora a situação de Wanderson, que atualmente é o terceiro reserva do Internacional. O Cruz Maltino tenta fazer um processo de convencimento com o jogador, citando maior minutagem e mais visibilidade. Com o Clube Gaúcho está tudo certo, mas o jogador pediu mais de 1 milhão por mês e obviamente o Vasco não tem condições de pagar. Então, palhaçada até falar um pouco dessa história de Wanderson, mas eu vou falar um negócio para vocês aqui. O que acontece? O Vasco queria reduzir esse salário dele para ele vir jogar no Vasco. Ele pediu mais de 1 milhão, ganhando 800 mil no Internacional, e o Vasco provavelmente ofereceu menos de 800. Só que tem um porém. Cara, essa sedução aí é perigosa. Por que eu falo isso para vocês? Porque dizer para um jogador que ele vai ser titular absoluto do time, sem ele mostrar qualidade para isso, é ruim. Porque vamos supor que o Wanderson veio para o Vasco ganhando 400 mil reais. Mas vão prometer para ele que ele vai ser titular absoluto. Vão prometer para ele que ele vai sair de terceiro reserva do Internacional para vir para cá pegar o lugar e a vaga de quem? Então, assim, é muito perigoso esse tipo de investida. Porque você vai prometer para o jogador coisas que você não poderá cumprir. Se o jogador tiver mal, o treinador vai tirar o jogador. E aí, quem vai assumir a bronca é quem? O Carille? Então, assim, cara, a melhor coisa que o Vasco tem para fazer é esquecer esse Wanderson. É acabar com essa história desse jogador. Porque ele é muito caro. Ele quer muito caro e não vai vir para o Vasco da Gama. A primeira coisa que tem que fazer é isso. Esquece esse jogador. Não traz mais ninguém, não. Já que estão especulando um monte de jogador, não traz mais ninguém, não. Se não trouxer o Brian Rodrigues, não traz ninguém mais, não. Beleza? Então vamos lá. E aí, só para fechar aqui,
que acontece? Eu fico vendo o nego falando aí que o Vasco tá com dinheiro para contratar o Brian Rodrigues, que tá fazendo investido aí, um monte de especulação que a gente vai falar mais tarde, tá? Surgiu um monte de especulação de jogador aí. A gente vai abrir uma live mais tarde para falar sobre isso. Mas aí eu fico me perguntando, como é que o Vasco vai pagar isso daqui, ó? Dorival Júnior cobra 2,2 milhões do Vasco na justiça. Dorival Júnior cobra na justiça 2,1, 2,2 quase milhões do Vasco. O técnico da seleção brasileira entrou com a ação de cumprimento de sentença para receber cerca de R$ 2.199.146,10 referentes à sua última passagem por São Januário em 2013. Tá? A dívida era de 1 milhão, mas com juros e correções mais que dobrou. Então, eu quero saber como é que o Vasco vai fazer para pagar essas dívidas aí, já que estão se falando em 200 jogadores aí especulados. Né? Eu só quero saber como que o Vasco vai fazer para poder conseguir negociar essas dívidas aí, que é o que interessa. Com um time ruim não disputando nada, não vai conseguir não. Então, só para deixar claro para vocês aqui, que a situação não está fácil quanto se imagina, e todas essas especulações que estão sendo criadas aí, não passam de cortina de fumaça. Principalmente se for jogador caro. Principalmente. O América do México quer 48 milhões no Brian Rodrigues. Vocês acham que o Vasco vai pagar 48 milhões no Brian Rodrigues? Então desculpa, cara. Desculpa. É fazer cortina de fumaça para mascarar algo muito pior que está acontecendo dentro do Vasco, na minha humilde opinião. Você pode colocar sua opinião aqui embaixo, que eu leio todo mundo. Beleza? Valeu, fui e até o próximo vídeo.